Acho que estamos todos ao vivo agora. Muito bem, muito bem. Tô acionando aqui tudo que eu posso. Deixa eu ver. Assim acho que tá ok. O pessoal já tá aí. Olá. Muito bem. Acho que dá para seguir daqui, né? Tô vendo aqui alguns nomezinhos conhecidos. Muito bom. Olá, olá a todos os mexicanos. Tem gente que tá fora do país que tá entrando. Muito bom. Como é que vocês estão? Bom, então antes de tudo, quero agradecer aqui que todos estão se unindo de alguma forma, né? Para que a gente consiga falar um pouquinho mais desse momento e dos riscos que este momento pode ter, né? E de como a gente pode preservar um pouquinho o amor, a conexão, a bem-aventurança, uma mente mais tranquila, mais calma, sabendo lidar aí com todo mundo. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas é muita gente, hein? Muito obrigada, tô vendo o pessoal entrar. Vamos trabalhar então? Vamos trabalhar, que é para isso que a gente está aqui. Então vamos lá. Eu tive pensando e atendendo algumas pessoas e elas vão me dando um pouco desse que é o fluxo, né, de como as coisas estão acontecendo dentro das casas, como é que as coisas estão se dando dentro das pessoas dentro da casa. Então eu quero começar. Hoje nós vamos ter alguns tempos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, os variados medos, um pouquinho mais profundamente, e como eles estão sendo acelerados, né? Impulsionados de uma forma que pode machucar demais algumas pessoas. Então já tem muitas pessoas com pânico, né? Já vai mexendo com coisas muito profundas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa contaminação, sobre o que é isso, o que ela pode representar pra gente. Saudade também, Grisiele. E aí, vamos falar um pouquinho da vítima pra gente fechar hoje, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero trazer a ideia e a luz de que existem pessoas em situações muito deploráveis, muito delicadas, que a gente vai deixar aqui a nossa honra, o nosso amor e a nossa possibilidade de ajuda dentro do que a gente pode oferecer. Mas quero falar com você que pode ter essa bênção, né, de ter a internet favorecendo esse contato, que eu diria que hoje, mais do que uma transmissão de conteúdo, né, eu tô aqui, eu vou passar algum conteúdo, mas mais do que uma transmissão de conteúdo, eu tô falando mesmo dessa minha necessidade, que deve ser uma necessidade de todos nós, de estarmos juntos, de alguma forma nos conectarmos, nos mantermos unidos, né? Falando um com o outro, e a internet parece que veio antes para nos preparar para esse momento, para que a gente aguentasse, né? Então a gente pode ver o semblante, a gente pode ver o coraçãozinho, a gente pode ouvir a voz, e isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então aquelas outras pessoas que têm maior dificuldade de ter um contato desse via online, via internet, né? É muito triste, porque fica muito, muito doloroso, um vazio, né? Uma ilha mesmo. Então, obrigado aí para quem está chegando, muitas pessoas, então muito obrigada. Agora nós vamos dar uma descidinha, então, vamos conversar. Eu acho que a gente tem que exercitar o pulmão, não é isso que a gente tem ouvido? Então para de ficar deitado só, vai andar, vai esticar o corpinho, vai dar um pouco de atenção para o seu corpo, senão você favorece qualquer doença que a gente não tem interesse. Então, do mesmo jeito que a gente tem que inflar, esvaziar, esticar, dar um pouco de, não ficar encostado o tempo inteiro para esse pulmão respirar direito, acho que a gente tem também uma condição de dar uma elasticidade, de dar um caminho, né, fazer um exercício também com a nossa mente, para que a gente possa ficar de pé até isso passar.
Então, oi Mara, oi Trinquinato, oi pessoal, tá tudo bom? Maravilha ter vocês aqui. Como é que a gente exercita essa mente? Porque olha, gente, eu vou dizer uma coisa, quando as coisas estão boas, qualquer um dá conta. Então presta atenção, quando a coisa tá boa, qualquer um dá conta. Então o nosso chamado hoje é para que a gente se dê conta de que não tá bom, a coisa tá andando mais ou menos, não é? Estamos aí caminhando perto de uma dor tão grande, de uma situação tão delicada, mas é agora que a gente tem que se revelar e colocar o máximo que a gente puder em ação para a gente atravessar o período que for necessário de uma forma sã, de uma forma feliz, de uma forma tranquila, de uma forma que a gente possa sair dessa experiência não só com os pulmões que recebem a vida, né, que recebem o ar, que é o alimento mais fluídico, mais sensível, mais fininho, mais sem questões orgânicas, né, o mais de Deus mesmo, é o alimento mais fluídico que nós temos, que os nossos pulmões possam receber e que também a nossa mente possa aproveitar para dar o melhor de si agora. Quer queiramos ou não, a vida tá aí, né? E tá chamando a gente para um desafio bastante grande. Então, o meu amor aqui estendido a vocês para que a gente consiga atravessar isso, expandindo essa mente, nos fortalecendo. Toda crise, daquela pequenininha que você vive ou vivia naquele cotidiano tão legal, né, que a gente tinha, até uma crise tamanha e mundial como essa, qualquer crise, ela está conectada com a seguinte ideia: existe algo para mudar e que não vinha sendo mexido. E por isso a crise se dá. Então você vai não mexendo, escondendo, até que chega uma hora que aquilo explode. E é assim que nós estamos. Este mundo, do jeito que ele está, é uma criação nossa e é assim que a gente precisa lidar. Como é que eu contribuí com isso? Você vai falar, mas Miriam, um vírus, como é que eu vou contribuir? Eu quero aproveitar o vírus. Para a gente olhar qual é a condição em que a gente contamina o outro de uma forma negativa. Voltando, né, eu trouxe essa ideia da última vez e vou melhorá-la hoje. Como é que é isso da minha mão tocar você e transmitir algo ruim para você? Como é que é isso daquilo que sai de mim jogando as gotículas, não é? Como é que isso pode te trazer algo ruim? Então, como que eu, abraçando você, beijando você, posso trazer algo de ruim para você? Então, aquilo que é o chamado aqui tem a ver com como eu contamino você com algo ruim que está em mim. Eu acho que seria uma primeira reflexão, né? O que eu vinha fazendo e que eu posso fazer melhor, já que toda crise é para que eu olhe e crie uma condição de mudança. Qual é essa contaminação que eu coloquei no mundo, né? Um mau humor, um pessimismo, uma tristeza, um terror. Tem gente que toca o terror, né? A gente sabe disso. Em poucas palavras, em poucos movimentos, a gente contamina todo um ambiente. Às vezes não é alguma coisa deliberadamente ruim, mas você pode contaminar o ambiente com a ilusão, com coisas que você cria, com mentiras, com fake news, né? Com seja lá o que for. Então aqui cabe você olhar o que tem em você que pode ou que você vinha transmitindo para o mundo de forma a contaminar o mundo com algo que não fosse tão bom. Então essa é a nossa primeira reflexão. Não é uma coisa gostosa de fazer, né? Eu sei, mas você não tá fazendo nada, não é? Você não tá aí parado em casa? Vamos olhar, porque a única coisa que a gente pode fazer é se melhorar neste momento. É buscar uma condição para que a gente se melhore, para que a gente possa dar passos e passos largos
já que a condição é tão grave, tão grande e assim mundial, né? Qual que é o nosso passinho? Como é que eu posso melhorar essa minha disposição a contaminar o outro negativamente? Às vezes a gente faz de propósito, às vezes a gente está tão acostumado a fazer que a gente nem dá toda a atenção que a gente deveria dar para a coisa. Nós contaminamos o mundo e nós precisamos saber com o quê? O que eu manifesto, o que eu prolifero em praça pública, no meu trabalho, dentro de casa, para os meus filhos, para o meu cônjuge, como é que eu estou contaminando e proliferando o mal dentro da minha família. Então aqui acho que é algo interessante para que você observe, para que você olhe, para que você saiba como você prolifera o mal. Então esse aqui é o nosso papel de vírus, né? Esse aqui é o nosso papel para olhar que coisas ruins a gente poderia estar transmitindo. Não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa gostosa, mas é muito necessária, porque é a sua contribuição para isso que está acontecendo no mundo, né? Nós temos agora uma ideia que eu quero dar a vocês, antes da gente falar um pouco de medo e dos medos variados, é a seguinte: quero que você imagine um pote fechado, e nesse pote tem óleo, tem água, tem areia, tem tudo ali. Se ele fica se movimentando, se ele se movimenta, ele parece uma coisa homogênea, né? Tá tudo ali andando, andando, andando. E de alguma forma, nós fomos convidados nesse momento a fazer uma parada. E aí eu fico pensando, se você pegar esse pote que tem areia, que tem água, que tem óleo e deixá-lo paradinho, depois de algum tempo, essas coisas vão se separar, elas vão ficar bem óbvias, né? O óleo é óleo, a água é água, a areia é areia. E não é diferente com a gente, não é diferente. Conforme você vai parando, você cria uma oportunidade para você de olhar as suas partes, olhar as coisas que estão dentro de você e que você nem queria que emergisse, mas elas emergem e elas chamam a gente, elas nos tocam de forma que a gente tenha que olhar as nossas questões e as nossas partes. E aí, aquele medo que estava guardado, né? Porque nós temos muitos medos que nós carregamos, às vezes mais sutis, mais delicados, medos, eu vou chamar de menos importantes, e às vezes não, às vezes medos muito grandes e que a gente vai se mexendo tanto, correndo tanto, chacoalhando tanto esse pote para disfarçar um tanto esses que são os nossos aterrorizadores aí. A gente fica correndo e o medo nos assustando, né? Esse fantasma nos assusta. E aí a gente entra no que eu vou chamar de tédio. Eu não sei se as pessoas já tiveram tempo de ter tédio, eu ainda não tive, mas tem gente que já teve, pessoas conhecidas minhas mesmo, que já tiveram essa condição de ficar sem ter o que fazer, de ficar meio vazio. E ouvindo essas pessoas, eu entendi algumas coisas. É tão bonitinho assim, porque eu ouvi de um adolescente, é muito bonitinho, eu ouvi de um menino e ele me dizia: eu não sei, agora não entendi o que eu podia fazer, né? Como é que eu ia fazer? Como assim? Aí fui investigando, que coisa linda, porque um menino tão novinho, se dando conta de que ele tem uma escola, ele tem um clube de que ele vai dançar ou que ele vai fazer ginástica, ele tem uma igreja que ele frequenta, ele tem todos os amigos que ele vê, tal hora, eles vão naquela esquina, eles conversam, não sei o que, vão em tal shopping, tem uma vida toda regradinha, como eu penso que devia ser a sua. E aí o que acontece? Você vai perdendo aquele sobrenome, né? Você vai perdendo aquele sobrenome, você não frequenta mais aquela empresa, aquelas pessoas que te viam não te veem mais,
aquelas pessoas com as quais você almoçava, você não vai mais à academia, você não vai mais a esse lugar, a aquele outro, você vai deixando aquilo que te caracteriza. Você não frequenta mais aquela padaria que você tomava aquele café. Vai acontecendo uma coisa que vai te descaracterizando. Você agora é o dentro de casa. E aí, aquele tanto de coisas que perfaziam quem você era, foi desmontando. Então, eu quero que você olhe para essa sensação que você pode ter de se sentir meio desengonçado, meio perdido, meio, quem sou eu mesmo se eu não tenho essa tarefa, aquela tarefa, não tenho aquela rotina, não faço, quem sou eu? Se eu não posso mais ir, se eu não faço mais, se eu não vou mais, se eu não frequento mais, se eu não vejo, se eu não recebo. Essa desidentidade, ela pode dar uma quebra de sustentação emocional. Então você pode ter uma sensação de vazio, um vazio esquisito, uma coisa não muito gostosa, que não chega a ser uma tristeza, não é uma depressão, mas é um ué, sabe? O que eu sou, o que eu faço, quem eu sou, como eu me relaciono com essa vida, assim, se eu for as paz, só isso, se eu estiver só com estas pessoas me assistindo em casa, né? Quando eu estiver só com estas pessoas e não com aquele tanto de situações e pessoas que me perfaziam, que me desenhavam, que me davam um contorno, né? Ufa, quem sou eu? Então dá chacoalha a sua identidade, chacoalha a sua identidade, e esse é um lugar onde você pode se sentir minimamente esquisito, tem uma esquisitice, e essa esquisitice ela precisa ser olhada, né? Como é que a gente lida com essa crise? Diante de todos os animais, né? Quando aparece um perigo, ou ele finge de morto, ou ele foge, ou ele ataca. E é importante você ver que estes três marcantes movimentos, né, por mais que seja uma falta de movimento, fingir de morto, é uma ação deliberada, né? Como é que você está dentro de casa? Você é o que ataca? É o que finge de morto? Ou será que você é esse que está aí fugindo, né, se encolhendo e não querendo participar de nada e tudo mais? Existe uma provocação do universo para você e para toda a sua família. Como é que é essa convivência? Porque existem famílias que nunca se viram mais de 2 horas por dia e agora estão ali se vendo muito mais do que 2 horas. Então, como você pode aceitar, olhar para esse filho, olhar para essa mãe, olhar para esse marido? Como é que está a experiência de aceitar o outro como o outro é, como o outro está? Na verdade, como você pode deixar o outro ser e existir com suas delicadezas, com suas marcas pessoais dentro de casa? Porque às vezes aquelas tarefas que alegram um não alegram o outro, e é preciso que haja espaço dentro dessa casa para que todos existam. Talvez você precisasse de um pouco mais, né, de espaço. Talvez você quisesse tirar o sofá do meio da sala, fazer algumas coisas que você não está podendo. Talvez você quisesse ficar mais no seu quarto e também não está podendo. Como é que é imprimir quem você é dentro de uma casa que é nova, onde as pessoas estão se conhecendo mais agora? E qual é a sua atitude diante deste perigo? Você tá fingindo de morto, tá paradinho, tá quieto, tá não falando nada, procura não participar, não olhar, tá ali, mas não tá, né?
Você está encolhido, assustado, com medo? Ou você está bravio, atacando, brigando? Porque todas estas partes, estas funções, estas ações que nós podemos ter, elas fazem parte disso, né? Nós devemos e podemos olhar para isso e abraçar isso. A questão é se eu estou fazendo ou se eu estiver fazendo só uma das coisas. Todos nós teremos hora para atacar, hora para brigar, né? Tudo bem. Vai ter um segundo momento que a gente pode querer chorar, a gente pode querer ir pro quarto, a gente pode ficar recolhido com as nossas dores, com as nossas dificuldades. E esse aqui não é o filho, pode ser o pai que não sabe como vai pagar as contas, como é que aquela pequena empresa que tinha já não está mais rendendo nada, como é que vai ser esse movimento? Então todos dentro de uma casa podem ter oscilações de humor e que merecem cuidado e atenção. Pode existir, deve existir, é importante que todos se sintam cabendo dentro dessa casa. É importante que a filha não fique só feliz, que o filho fique só feliz, mas que esse pai também tenha esse momento de poder expressar seus sentimentos, mesmo que não seja junto, né? Às vezes um homem mais recolhido, tal, às vezes não, mas na sua maioria pode entristecer, tem direito para tristeza. Nós não podemos ficar num único modo. A gente precisa deixar que as nossas emoções saiam. Eu falava no primeiro encontro sobre como este movimento externo da crise, ele pode perpetuar, ele pode machucar, ele pode fazer existir novamente. Na verdade já existe, ele vai abrir a porta das emoções que estão lá dentro da gente. Então muitas pessoas vão olhando e vão tendo sensações que na verdade eram sensações que já estavam dentro delas. E isso precisa ser olhado. Então eu queria falar um pouquinho dos medos, né? Acho que a grande coisa aqui, antes da gente entrar nesses medos, é você olhar o seguinte: todos nós temos coisas muito boas, todos nós temos coisas muito maravilhosas. Obrigado, Márcia. Que é assim, você tem as suas qualidades, você tem a sua maneira de ser, você tem a sua integridade, você tem a sua honestidade, a sua clareza, a sua beleza, seu conhecimento, você tem todo o seu desenvolvimento. Você hoje não é mais uma criança. Então, o que é importante? É importante que você analise os seus recursos, o que você tem de bom, a sua capacidade de lidar com a vida. Se você está nesse lugar, é preciso que você aprenda sustentar o prazer mesmo diante da dor. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós, e não é por causa da crise. A crise está aumentando isso está na nossa frente, mas é muito importante que você olhe os seus recursos. Eu hoje tenho recursos para lidar com a vida. Eu hoje tenho recursos, não sou mais pequenininho, eu não preciso temer tanto. Eu tenho os meus recursos e esses recursos são úteis para eu lidar com a vida hoje. E acho que você precisa lembrar, antes da gente ir para um lugar mais profundo, aqui falar dos medos, é bom que você saiba que você tem um recurso que você precisa escolher, que você tem o recurso do amor. E isso não é piegas, o que cura é o amor, o que se mantém é o amor. O que se tem verdadeiramente é o amor. Então, muito, 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 eu clamo a você que respire, que busque, que escolha o amor. Porque ficar no amor é uma escolha. É muito fácil jogar as coisas, atacar a coisa, falar que não aguenta mais, que isso tá um inferno. Isso tudo é muito fácil. Que fulano errou, ciclano errou, Beltrano errou de novo, aquele governante, aquele outro. Você pode escolher ficar no tormento ou você pode escolher ficar no amor e sustentar o amor.
para as relações mais íntimas de dentro da sua casa, para aquela horinha que você vai no supermercado ou na farmácia, ou ainda diante da sua TV, seja ela qual for, do jeito que você quiser e gostar, mas é preciso que você escolha o amor. É muito necessário que você esteja no amor. Agora, escolhendo estar no amor, vamos falar um pouquinho dos medos, que são dolorosos, assustam, eles nos maltratam. Então, tem gente que tem medo do tédio, e vou falar um pouquinho dessa pessoa. Essa pessoa que tem medo do tédio é aquela pessoa que vivia no 220, sabe como é? Faz 20 coisas ao mesmo tempo, vai aqui, vai lá, segura o prato aqui rodando e aperta o outro, e vai fazendo tudo isso. Ufa, esta pessoa que fazia 20 coisas ao mesmo tempo, tá com dificuldade, né? Tá fazendo pão, depois que larga o pão, tá fazendo... Larga não, né? Deixa ali, já vai fazer outra coisa. As pessoas que têm vários motores ligados, elas precisam, neste momento, respirar um pouquinho e desligar um motor, pelo menos, 2. Senão ela vai sofrer um bocado. Então, se você que está aí assistindo é uma dessas pessoas que tem o motor ligado no 220, os 5 motores, e que você não parava, fazia 20 coisas ao mesmo tempo, primeiro, você vai ter que desligar um motor, aceitar que você tem que desligar um motor, pelo menos, e conquistar situações dentro da sua casa que você possa ainda manter um pouco do seu ritmo. Então é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas você tem que se respeitar. Não adianta as pessoas olharem para você dentro da casa, ou você que não é desse tipo, olhar para esse tipo rápido, né? E falar, ih, agora você vai ter que parar. Não. Um pouco vai parar e aceitar a vida, e um outro pouco você vai construir condições, seja escrevendo, seja bordando, seja fazendo origami. Aprenda, vai fazer origami, vai assistir todas aquelas séries, vai enfeitar a vela, vai cozinhar. Olha que beleza, faça um pão assim, um pão assado, um pão daquele outro, e a gente vai engordando, não tem problema. Neste momento não tem problema. Então, aquela pessoa que tem uma disposição, para tarefas e que é rápida, esta pessoa vai ter que ser generosa consigo mesmo, encontrar caminhos, porque você não vai abandonar toda a sua qualidade de movimentação, mas você também precisa aproveitar um pouquinho desse momento para desligar um motor. Tem outro medo aqui, que é o medo da mudança, né? Quem não tem? Oi, Sandra. O medo da mudança, ele é bem doloroso e, na verdade, ele nos machuca desde que nós nascemos, né? Porque o ser humano, ele tem uma coisa chamada obstáculo epistêmico. Sabem o que é isso? Então, é uma proposição, uma predisposição para não mudar. Do jeito que tá, a gente quer que fique. Do jeito que tá, a gente quer que não mexa. Isso já vem do nosso ser. E aí você é colocado numa situação grande, bem grande, de não é nada do que eu pensei. Tem gente que tinha viagem marcada, tem gente que ia fazer tal curso, tem gente que ia dar tal curso. Tô vendo aqui, ó, Adriane Miguel me perguntando quantos pães eu já fiz. Eu já fiz vários, gente, pelo menos 2. Acreditem, eu fui no Carrefour e não tinha farinha de trigo. Quer dizer que não sou só eu a louca do... Mas enfim, vamos cozinhando e fazendo. Bom, o que me interessa aqui é dizer para você que essa mudança, no fundo, apesar da gente temer as mudanças, eu quero trazer uma coisa boa para você. Estamos todos de mãos dadas nisso, todos de mãos dadas. A mudança é para todos e eu espero que ela seja benéfica no final de tudo, apesar da dor que nós vamos enfrentar. E vamos enfrentar juntos. E não sabemos qual ou quais de nós seremos mais tocados ou menos tocados pelas dores que vão afligir a humanidade. Todos estamos vulneráveis e todos estamos
abertos a essa mudança, Então, dê uma olhada para você e veja, eu quero saber como é que vai ser agosto, eu quero saber como é que vai ser outubro. Olha, eu quero, você quer, nós queremos, vós quereis. A questão não é essa, a questão como é que é o finalzinho de março. O que eu faço agora em abril, quando as coisas vão fazer aí uma volta, chegar no seu ápice? Eu estou disposto a abrir a vida e sentir a vida e permitir que a vida aconteça como ela tem que acontecer? Porque é isso que nós podemos fazer, mais nada. Nós nunca pudemos evitar as mudanças. Então é uma ilusão enorme achar que em determinado momento agora nós vamos poder fazer isso, porque nós não vamos. Nós não vamos fazer isso. Então o que nós podemos fazer é nos soltar, nos abrirmos, assim, procurar esse estado de amor e nos entregarmos. Sustentar o que é fácil, qualquer um sustenta. Sustentar o prazer, a alegria, quando tudo vai bem, é para qualquer um. Sustentar o amor que se tem, sustentar o prazer de estar vivo, sustentar o prazer da luz do sol, não importa o que aconteça, é para poucos, mas todos podem. E é isso que nos resta. Então, esse medo da mudança, ninguém sabe o que vai ser agosto. Ninguém sabe o que vai ser outubro. Ninguém sabe. Os estudiosos, ninguém sabe. O vírus muda, o vírus volta, o vírus não sei o quê. Ninguém sabe. Parece que o mundo não vai acabar, né, gente? Mas nós não sabemos o que vai acontecer, nem a qualidade de vida que nós vamos passar a ter, né? Como é que nós vamos lidar com a vida? O mundo está descobrindo a internet de um jeito tão louco, tem tanta coisa, né? Os hotéis nunca pensaram que um dia ficariam vazios. A rede hoteleira, o anel, a aviação toda, né? Então é muita mudança, gente, é muita mudança. Nós não sabemos as proporções. O que nós podemos saber é que nós estamos escolhendo não ficar empurrando a porta, porque a mudança, ela é uma porta que se abre e a gente tem tanto medo que a gente fica segurando a porta. Então, segura, empurra, segura e aquilo dói. É preciso olhar quando esse pacote para, que é você, o que é esse óleo, o que é essa areia, o que se separou dentro de nós, o que está subindo aí. Tenho medo de ficar fechado, né? Tem gente que tem... Porque é diferente, né? Tem gente que é caseiro, gosta de ficar em casa, adoro minha casa é linda, minha casa é limpinha, mesmo que não é linda, não faz mal. A questão é que agora não poder sair gera na pessoa um outro, dá um sentimento horrível, a pessoa se sente em cárcere, né? As janelas abertas, com varanda muitas vezes, e a pessoa ali se sentindo claustrofóbico. Nada disso, como eu disse já, tem uma razão só pelo que é. Quem tem um medo de ficar fechado, muito provavelmente tem em si, trouxe para si um medo que estava lá dentro, de muita reclusão, de ter sido fechado, um medo que pode chegar a ser até intrauterino e você não sabia, e tá aí para você. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, gente. Tem aqueles que já trabalhavam em casa e aqueles que dependem do próprio trabalho, dinheiro, psicológico abalados. Pois é, a gente já volta ali para os detalhes. Mas esse sentimento, por exemplo, de claustrofóbico, ele estava aí dentro. Onde é que você ficou preso, né? Então não adianta você querer olhar para isso que está sendo proporcionado pelas mudanças, pela crise, sem que você repare no que isso mexe dentro de você. Porque dentro de você já tinha aquilo. Então é lindo demais, porque às vezes você vai ver sentimentos que você nem esperava, mas eles estão ali guardados há muito tempo. Então vai dar uma olhada. Eu não sei, se você tiver preso só às questões financeiras, que não são só, desculpe, são grandiosas, às vezes você sustenta uma família, você tem que comer, isso não é nada pequeno. Mas vamos nos colocar no seguinte sentido,
Qual é a dor? Quando eu tenho medo profundo desse financeiro, qual é a dor que está me assolando? E eu vou te dizer, é a dor do desamparo, de não ter com quem contar, de não ter como comer, de não ter como beber. Então, essa questão de quem trabalhava em casa, agora nem trabalha em casa, nem fora, nem nada. Olha, o desespero é grande, mas a minha pergunta para você é: onde estava dentro de você já este desamparo? Como este desamparo já te assolava, já te machucava? O que tinha aí dentro que já estava guardado e que você não estava olhando e que esta crise mexe dentro de você? Não é lindo? Então, assim, esse claustrofóbico, da mesma forma, você sempre carregou um sentimento de medo de ficar preso, ou você tem uma memória guardada sobre ter ficado preso. E agora é o mundo chamando você para você olhar para isso. Então, não é uma coisa simples? Não, não é. Mas o que isso está nos proporcionando é olhar para dentro e ver o que tem que já tinha aí que isso está acelerando. Obrigada, Edmeia. Então, assim, é importante que você olhe que os medos que você está tendo, como tem gente que fala assim, eu tenho medo de perder a cabeça. Já ouvi isso várias vezes. Medo de perder a cabeça é medo de enlouquecer, medo de ter um surtão, de não conseguir lidar com a vida, né? Como a vida está se oferecendo nesse momento. Pois bem, respire e minha pergunta aqui é, será que esse medo já não estava aí? Ô Miriam, mas e daí? Se estava ou se não estava? Eu quero que você saiba que você está sendo convidada a ficar preso dentro de casa e olhar para si mesmo. Quem tem essa oportunidade, que são poucos, e não são todos, tem comida, tem casa, tem isso, tem aquilo, tem internet, o convite é olhar para dentro, é ver da onde vem isso que a crise está me mostrando, está me acelerando. É dureza. Eu tenho lidado com alguns pacientes, eu tenho histórias lindíssimas de gente que, eu tenho um medo esquisito, sabe, Miriam? Parece que eu não vou conseguir olhar para isso. Eu não quero olhar para isso. E onde foi que isso já aconteceu? Pois a pessoa vai lá atrás e olha, quando minha mãe morreu, eu não queria olhar para ela, não queria lidar com aquilo. A Maria Rita está trazendo aqui o medo de morrer. O medo de morrer é da natureza humana. Então, aqueles que estão aí dizendo, medo de morrer eu não tenho, eu tenho medo, tudo bem, não tem, parabéns, discordo. Você nasceu, você tem medo de morrer porque é duro, a não ser que você esteja conectado a uma depressão muito grande, a um movimento muito grande de ir embora, né? Que a gente tem N razões para isso. Mas quando você tem medo de morrer, é importante você olhar o que é que você queria ter feito e que você não fez. Que coisas você deixou passar na sua vida e que agora, se você morresse, seria muito, muito duro. Olha, gente, estou ouvindo o barulho da chuva. Tá chovendo lá fora. Essa era a hora que a gente ia para casa. Vai, pensa nisso. Vamos nos acalmar. Então, quando você pensa nesse medo grande de morrer, quando ele te assola, o coração dispara, você fica trêmulo, você tem muito medo de não ter socorro, o coração vai para fora, assim, você é um grande coração pulsando e atormentado, né? É muito duro quando a pessoa entra nesse pânico da morte. Mas é preciso olhar, se você quiser esvaziar um pouco este medo de morrer, olhar um pouco para aquilo que tem dentro de você e que você não fez. Então, o que eu quero dizer? Vem aqui. Aqui é a vida e aqui é a morte. Então, a minha questão aqui é ligada assim. Quantas vezes a vida esteve aqui e eu não me aproximei da vida? Toda vez que eu me distanciei da vida, eu me aproximei da morte. É assim que funciona. Então, dos meus sonhos, dos meus dons, do meu trabalho, do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que falar, do que eu tinha que realizar. Quantas vezes eu me abandonei na vida, eu não fui quem eu tinha que ser, o meu medo da morte aumentou. Porque é como se eu dissesse não para a vida, então eu me aproximo da morte. Quantos pacotinhos desse você tiver dentro de você,
mais medo da morte você terá, porque você se sente se aproximando dela, né? Peraí. Tá, tô lendo aqui algumas coisas bem interessantes, continue participando que a gente vai colhendo. Então, Maria Rita, eu diria para você olhar o que se eu morresse hoje, eu estaria realmente perdendo, deixando para trás. E tem também o medo do outro morrer, que é real, é genuíno, é verdadeiro, é muito duro você imaginar que seus pais estão pensando aqui nos mais velhos, porque ainda o que se sabe é isso, né? Nos mais frágeis, nos doentes, que tem as comorbidades, né? Então, eu tô ali olhando para aquela possibilidade daquele pai morrer, daquela mãe morrer, longe, distante, sem poder dar a mão, né? Morrer de mão dada deve ser melhor. E nós não podemos. Então, o que é isso, né? Tem um medo? Tem um medo. Tem gente jovem que tem muito medo. E aí eu convido essas pessoas a olharem da onde vem esse medo terrível de perder os pais. Às vezes hoje nem teria tanta dificuldade para lidar com a vida, porque já cresceu e criou seus recursos, né? Sua própria família, seu ganha-pão, mas continua atormentado com esse medo, como se você fosse pequenininho e entrasse num desespero se os pais morressem. Isso também tem aí um pacotinho de emoções do passado que precisa ser esvaziado, porque se ele não for esvaziado, você vai enlouquecer. Dói demais, dói demais. Então vá respirando e olhando, pega ali, ó, papai. Quantas vezes eu tive medo de papai morrer, quando eu tinha menos idade? Vá olhando para si, faça um trabalho pessoal. Maria Rita está falando aqui, vai fazer uma reflexão. Façam todas as suas reflexões para que a gente possa se alcançar nisso, para que a gente possa aproveitar a vida e a proximidade que nós estamos podendo ter. Vocês já imaginaram o que seria de nós nesse momento sem internet? Uau! Aí vocês iam ver o que era saúde mental ir para o buraco, porque não haveria isso daqui. Isso daqui não é só conteúdo, isso daqui é eu saber, eu sei quem é a Heloísa, eu sei quem é o Trinquinato, eu sei quem é a Ana Cardilho, eu sei quem é muita gente eu não sei, mas estou aqui de coração aberto. Essa conexão me ajuda a manter minha mente sã e espero que ajude a sua. As conexões, os nomes, o amor é real e é isso aqui que vale. Não é fazer um textinho bonito e colocar numa live, porque não é isso, gente. Vocês precisam fazer comunicações poderosas de amor para os seus filhos, para os seus pais, para mim, para quem está na sua frente, para quem está do seu lado. É importante que essa comunicação faça o outro sentir que você está com o outro, porque é isso aqui que a gente precisa, de vida, de união, de proximidade. É isso que vai fazer a gente melhorar um pouquinho. Bom, então, uma coisa linda, acho que agora vai precisar acender a luz, viu? Acho que vai ficar bem na cara do gol aqui, deixa eu virar um pouquinho. Sabe uma coisa bem interessante que a gente precisa saber sobre esse momento, e que é um momento bem duro, né? Vamos ver se melhora, tá mais ou menos, mas dá pra seguir, né, gente? É assim. Júlio, tamo junto, aí, Júlio. Então, assim, o amor, onde é que, é uma coisa linda, assim, então prepare-se, tem um impacto, porque pra mim tem um impacto. Onde não há amor, há medo. Respirem. Onde não há amor, há medo. Então nós temos medo por N razões, até como se a gente fosse um mapa, olha que lindo, como se a gente fosse um mapa, e esse mapa tem pequenas bolinhas onde não há amor, e onde não há amor, ainda ficou um tempo, o medo ali, e é esse medo que fica mais atormentando você, quando o medo mundial tá aí, apertando você, exprimindo você. Então é muito necessário
que a gente saiba o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que fazer para lidar com isso. Se eu estou num lugar de muito medo agora, eu preciso refletir e sintonizar com a minha história. O que na minha história reflete isso que eu estou sentindo agora? O que na minha história reflete isso que esta crise está trazendo para mim? Porque eu continuo sendo eu. E esta crise só consegue apertar o que tem dentro de mim. Ela me oferece as gravidades externas, obviamente, mas ela me oferece uma oportunidade de explodir alguma coisa que estava parado aqui. Então vamos para um resumão para a gente se despedir hoje? Então vamos. Então manter os pulmões em exercício, né? Respirar, fazer 5 minutinhos, 3 vezes por dia, você deixa tudo quente. Respira, solta canudinho, faz tudo aquilo que você deve estar cansado de ver por aí. Mas além de exercitar o pulmão, exercitar o seu coração e a sua mente. Seu coração e a sua mente. Respire e fala, o que isso está provocando em mim? E se pergunte, como isso está ou já estava dentro de mim e eu não olhei até hoje. Então, por favor, procure isso dentro de você. A outra coisa é como eu contaminei o mundo até hoje com o meu mal, como eu toquei as pessoas, esparramei meu vírus, como eu levei o mal para as pessoas. E aí eu tenho que olhar para essa contaminação, como eu fiz. Eu tenho que ver que parte de mim é água, óleo e areia. Parar. É importante ver porque cada parte de nós começa a se apresentar e eu preciso ter o coração aberto para olhar todas as partes de mim. E que naquele movimento eu chacoalhava tudo e não via nada. Então, muito lindo poder ter essa oportunidade. Sustentar o prazer diante da dor, então qualquer coisa engraçadinha do seu filho tem que ser valorizada, mesmo que a vida não esteja só boa. Nós precisamos celebrar o bom. Sustentem o amor. Volto a dizer, tempos ruins não são para os fracos. O que nos fortalece é o amor. Então, quero mandar meu amor aqui para todos vocês. Respirem um pouquinho. Um profundo amor, que é genuíno, que é verdadeiro e que está dentro de todos nós. Esse vídeo vai ficar lá no Face, viu? Pode assistir, tem gente perguntando. E depois ele vai para o YouTube. Um prazer estar com vocês. Ser bom quando as coisas estão boas é fácil, hein? Agora é a nossa vez de provar que o amor é que vai vencer tudo. Um grande beijo, um prazer estar com vocês. E nós teremos nosso quarto, olha eu pulando pro quarto já, gente. Teremos o terceiro e o quarto, com certeza. Tchau, muito obrigado pela gratidão, pelos te amos, amor eterno, muito obrigada. Um beijo muito grande para todos vocês, espero que ajude vocês a dar uns passinhos aí e até mais. Um beijão, vou desligar aqui.